Olá, pessoal. Sou o professor Josimar Silva. Nessa aula, a gente vai continuar abordando alguns erros de combinatória, tá? Esse problema aqui, alguns alunos me trouxeram uma solução desse problema e eles me perguntaram se estava correta, né, a solução, e se tivesse errado, onde é que estava o erro, né? A primeira pergunta é até mais fácil de responder. Muitas vezes, descobrir onde está o erro, onde foi que se errou, é mais complicado do que resolver o problema, tá? Para confirmar uma solução, a gente pode arrumar outras maneiras de resolver e confrontar, né? E, às vezes, encontrar o erro é bem difícil, especialmente quando é uma coisa muito sutil, né? Em combinatório, isso acontece com muita frequência, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Um grupo de 8 pessoas vai formar uma roda para brincar. De quantas maneiras elas podem se organizar, sabendo que as pessoas A, B e C não podem ficar juntas? Ou seja, A não pode ficar ao lado nem de B nem de C, e B não pode ficar ao lado de C. Tá? Eu vou agora apresentar a solução que eles me mostraram. Tá? Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver antes de vê-la, né? Tudo bem. Aqui, essa foi a solução que eles, na ocasião, me mostraram. Deixa eu explicar essa solução, o que eles pensaram. Vou falar exatamente o que eles me disseram. Tá? Professor, eles fizeram, né, a permutação circular dos 8, tá? É claro que é evidente que aí tem coisas indevidas que devem ser retiradas, né? E aí eles partiram para essa tentativa de tentar tirar o que foi contado indevidamente. O que eles fizeram? Eles imaginaram o seguinte: vamos escolher duas dessas pessoas, A, B e C. Escolheram duas, digamos que sejam A e B. Botaram dentro de um bloco, dentro de uma caixinha, dentro de um bloco, né? E aí permutaram essas duas entre si, permutação de 2. Na verdade, isso aqui seria o tal do arranjo de 3 tomados de 2 a 2, né? Esses dois fatores aqui, tá? Então, depois eles fizeram a permutação dos 7 objetos. Quais são esses 7 objetos? É o bloco com A e B, digamos, né? E as outras 6 pessoas, inclusive C, tá? Fizeram a permutação, tudo bem? Permutação circular dos 7 objetos. Isso ocorreu para AB, ocorreu para BC e ocorreu para AC, tá? Isso aqui, ó, foi contabilizado aqui, combinação de 3, 2 a 2, daqui dá 3. São 3 possibilidades de se escolher uma dupla para cá, tá? E aí, nesse momento, eles também perceberam, tá, que retiraram coisa demais. Eles se lembraram daqueles probleminhas do primeiro ano do ensino médio, tá? Aqueles probleminhas de conjunto, né? Inclusive, tem um método de contagem que está ligado a esse tipo aqui de raciocínio, né? O princípio da inclusão e exclusão, né? E eles se lembraram daqueles probleminhas de conjuntos e pensaram da seguinte maneira: bom, eu retirei A e B juntos e fiz a permutação circular. Aliás, eu coloquei A e B juntos e fiz a permutação circular. Mas, eventualmente, C vai ficar colado de A e B, tá? C vai aparecer aqui colado de A e B. Então, dessa maneira, ele acabou retirando também A, B e C juntos. Não necessariamente nessa ordem, claro, né? E eles fizeram isso 3 vezes, tá? Eles retiraram essa interseção A, B, C, não necessariamente nessa ordem. Quando retiraram a interseção de A e B, quando retiraram a interseção de A e C, e quando retiraram a interseção de B e C e de A e C, tá? Ou seja, essa interseção aqui, ela foi retirada 3 vezes, quando, na verdade, deveria ter sido tirada uma única vez. Então, eles acharam por bem, eles acharam justo, tá, devolver 2 delas. Então, como é que se faz essa devolução? Usando a mesma ideia aqui, só que em vez de tomar 2, eu vou tomar 3. Combinação de 3, tomada de 3 a 3, ou seja, de 3 escolhe 3, né? Vezes a permutação deles, que na verdade seria a permutação dos 3, A, B e C, né? Eu só coloquei nesse formato para a gente escrever de maneira semelhante ao que já foi feito aqui, tá? Combinação de 3 escolhe 3 e permutação dos 3 para permutar a ordem dos 3. E aí, com isso, colocando os 3 dentro de uma caixinha, dessa maneira, agora, dessa vez, eu não tenho só A e B, não. Eu tenho A, B e C dentro de um bloco, tá? E eu deixo de ter os 8 objetos e passo a ter somente 6 objetos. O bloco e mais as outras 5 pessoas.
tudo bem? E faço a permutação circular desses 6 objetos. Só que como eles retiraram 3 vezes essa interseção 2 a 2, de A e B e C, eles resolveram devolver 2, tá? E com isso encontraram 2.160. Tudo bem? E nesse momento eu sugiro que você pause o vídeo e pense um pouquinho e tente descobrir onde foi que eles erraram, tá bom? Vamos ver onde é que está o erro aqui? Engenhosa a ideia deles, né? Eles tiveram uma ideia bacana, né? Uma solução destrutiva, pegaram o total e tiraram o que não queria. Bom, o problema está aqui nesse 2, tá? O erro está aqui nesse 2. Eles pensaram que tivessem tirado 3 vezes essa interseção aqui de A, B e C. Mas isso não aconteceu, eles tiraram apenas 2 vezes. Vocês podem perceber isso, ó. ABC está aqui, tá? Eu tenho ABC aqui, não é isso? Reparem bem, aqui eu coloquei AB juntos, tá? E o C pode entrar à direita de AB ou pode entrar à esquerda de AB. Eu posso trocar a posição de AB, fazendo BA, né? E aí o C pode entrar à direita ou pode entrar à esquerda. A mesma coisa acontece para cada uma situação dessa aqui, tá? Aqui eu tenho AC, um B entrando à direita ou com B entrando à esquerda. E assim por diante. Então, eu descrevi todas as possibilidades em que as 3 letras vão ficar juntas, tá? E a gente vai perceber que na verdade, esse 2 não deveria existir, porque esse trio foi tirado somente 2 vezes, tá? Vamos lá, cada um deles, né? Cada trio. Então, olha só, ABC com ABC está aqui, CAB com CAB, BAC com BAC e assim por diante. Vocês podem perceber que eu tenho aqui, ó, CBA, CBA, BCA, BCA e ACB com ACB, tá? Então, na verdade, esse 2 não deveria existir. Eu vou apagar esse 2, tá? E a resposta do problema vai ser 1440. A solução agora está correta, tá? E nós retiramos aí o que estava causando o erro, tá bom? Muito sutil. Eu vou apresentar 2 outras soluções para esse problema, tá bom? Uma outra solução, ótima solução, seria pensar da seguinte maneira. Eu coloco as 5 pessoas diferentes de A, B e C, as outras pessoas que não são A, nem B, nem C, coloco na roda, tá? E faço a permutação delas, permutação de 5. E aí vão se abrir 5 espaços entre elas. Eu tenho 5 possibilidades para colocar uma pessoa A, eu tenho 4 possibilidades para colocar a pessoa B e eu tenho 3 possibilidades para colocar a pessoa C. Com isso, eu resolvo o problema em uma linha, tá? Bem mais curta do que a solução bem mais curta do que aquela, tá? E uma outra solução correta também bem engenhosa, seria essa daqui, tá? Eu coloco as 3 pessoas A, B e C na roda, tá? Entre A e C eu vou colocar X pessoas. Entre A e B eu vou colocar Y pessoas. E entre B e C eu vou colocar Z pessoas. Tá? Das 5, é claro, né? E aí eu vou determinar o número de soluções inteiras positivas, tá? Essas variáveis não podem ser nulas, que aí no caso eu faria com que 2 dessas letras proibidas ficassem juntas, dessas pessoas que não deveriam ficar, né? Então eu tenho que resolver, encontrar o número de soluções inteiras e positivas dessa equação linear aqui, tá? E a gente já fez isso várias vezes, são 6 soluções, tá? E aí eu permuto as 3 pessoas A, B e C, faço a permutação circular delas, tá bom? E o número de maneiras de se preencher essas quantidades, x, y e z, é 6. E depois eu faço a permutação das 5 pessoas diferentes de A, B e C. Tá? Faço a permutação simples delas. E o total, 1440 também, 2 outras soluções corretas, tá bom? Vamos ao nosso segundo problema. Tá? Ainda nessa linha, né, abordando erros. De quantos modos podemos colorir um cubo dispondo de 6 cores diferentes, cada face com uma cor, sem repetir cores? Tudo bem? Vou apresentar agora uma solução que é muito comum se encontrar. Eu, ao longo dos anos em que eu leciono, eu vejo com alguma frequência. Tá? Essa solução aqui. Escolho 2 cores, 2 das 6 cores, para colocar nas bases. Tá? E aí depois pego as outras 4 cores que restaram e faço a permutação circular, tá? Lateralmente aqui, tá? E isso vai me dar 90.
Só para lembrar, nós fizemos exatamente isso em aulas anteriores para calcular e resolver esse tipo de problema, só que no caso de um prisma hexagonal regular, tá? Nós fizemos exatamente isso, escolhemos as cores das bases, depois fizemos as permutações circulares, tá? Das faces laterais. Aqui a gente vai encontrar 90, mas essa solução tem um erro. Eu sugiro que você dê uma pausa aí no vídeo e tente encontrar esse erro. Vamos à solução correta, tá? Uma maneira boa de resolver esse problema é pensar da seguinte maneira. Digamos que eu tenha a cor verde, tá? E eu vou colorir. O cubo até agora não recebeu cor nenhuma, tá? De quantas maneiras eu posso colocar essa cor verde aí no cubo? De uma única maneira, uma só maneira, já que não vai fazer a menor diferença, todas as faces são idênticas, né? É bem parecido, é exemplo do que acontece em uma permutação circular quando o primeiro objeto entra na roda vazia, né? O objeto referência entra. Então, ele entra de quantas maneiras? De uma só maneira. É a mesma situação aqui, tá? Coloquei aqui, digamos, a cor verde, tá? Verde nessa base aqui, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho quantas cores para pintar essa base aqui de cima? Quantas possibilidades? 5 possibilidades, 5 cores disponíveis, tá? E sobram 4 cores com as quais eu vou fazer a permutação circular aqui, ó, lateralmente, né? Permutação circular de 4. Isso vai me dar 5 vezes 3 fatorial, que é 6, ou seja, 30. Essa é a resposta, tá? Essa é a resposta correta para o nosso problema, tá? O grande problema aqui ocorre porque qualquer uma dessas faces pode ser base, coisa que não acontecia antes, tá? Então, se eu tombo o cubo, uma face que antes era face lateral passa a ser base. Então, o problema está aí, isso provoca contagens excessivas, tá legal? Na verdade, para eu corrigir aquela contagem errada, eu deveria ter pensado da seguinte forma, eu posso ter as bases assim, ó, verticalmente, eu posso ter as bases assim, tá? Essas duas faces aqui, ou eu posso ter as bases aqui, ó, nessa face da frente e nessa lá de trás. Ou seja, eu teria 3 eixos aqui, ó, para ter as minhas bases, tá? Então, na verdade, eu deveria ter dividido tudo isso aqui, ó, por 3, se eu tivesse interesse em fazer uma correção aproveitando essa solução. E aí eu encontraria 30, tá? Trocar uma base de lugar, a gente já discutiu sobre isso, não vai provocar uma forma diferente, porque só vai inverter o sentido de rotação das pinturas laterais. Mas acontece que a permutação circular já dá conta dessa inversão de sentido, tá? Bom, então tá aí, a solução correta é 30, essa é a solução correta, é uma das maneiras de resolver esse problema, e com isso a gente encerra essa aula.